instruções para uma vida bem-sucedida. Alguém aqui quer ter uma vida bem-sucedida? A palavra de Deus tem instruções. Provérbios 1, verso 1 diz assim, ó: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar os significados destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sabedoria, aprender com Deus. Alguém já disse que sabedoria é aprender com Deus. Inteligência é aprender com sua própria vida e até com seus próprios erros. E tolice, para não falar burrice, é ser teimoso e não aprender de jeito nenhum. Tem gente que ouviu uma palavra, ouviu uma correção, ouviu uma repreensão, ouviu uma orientação e insiste no mesmo erro. Em 2022, como eu aconselhei pessoas, homens, mulheres, casais, mães, pais, jovens, que insistiram no mesmo erro. Terminaram o ano insistindo no mesmo erro. Pensaram que a solução era uma vida dupla, uma coisa na frente dos pastores da igreja, outra coisa fora. Mas não percebem que a sabedoria abençoa quem usufrui dela. E a tolice destrói quem é teimoso. Nós temos hoje o poder da escolha. Em Deuteronômio 30, 19, o Senhor diz através da boca de Moisés, põe aí para mim por favor, Deuteronômio 30, 19, que Ele toma os céus e a terra como testemunhas diante de nós. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. E agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham o que? A vida. Para que vocês e seus filhos o que? Vivam. Quem escolhe a vida, escolhe o caminho da disciplina e da sabedoria. Porque eles instruem para uma vida bem-sucedida. Quem não suporta ouvir um não hoje, amanhã estará entregue aos vícios, ao adultério, a uma vida totalmente perdida, corrompida e desregrada. Por isso que a Bíblia diz que os pais que poupam seus filhos da vara da correção, do alinhamento, correção por limites, estão trazendo morte e maldição sobre eles. Nós não estamos falando sobre ser tirano, pelo amor de Deus, mas estamos falando sobre limites, respeito, honra. E quem quer viver uma vida bem-sucedida, se quiser ouvir instruções bíblicas para isso, vai entender que começa sobre aprendizado, pessoas ensináveis e disciplinadas. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, que aqui o tempo é bem dinâmico, essas viradas de intimidade, quando começa a falar assim, agora, acabou, vai para casa com gostinho de quero mais, vai buscar Deus. Presta atenção, primeira instrução para uma vida bem-sucedida, seja ensinável. Lembra que eu pus aí Deuteronômio 30, 19? Deus fala, eu proponho vida e morte, bênção e maldição, mas você precisa escolher, você precisa ouvir para escolher certo. Você precisa aprender para escolher certo. Você precisa ser sábio e ouvir e aprender pela palavra, pelo conhecimento de quem está conectado com a fonte. Tem gente, irmãos, que enxergam você e eu como alguém conectado com a fonte, Deus. Em tudo, menos naquilo que eles discordam. Não, eu não quero mudar nisso. Então nisso aí o pastor, os irmãos, o pai, a mãe, não sei quem, não está ouvindo Deus, não está ouvindo Deus. Conectam e desconectam a gente assim com uma facilidade. Cuidado, filhos, para não desconectarem.
instruções preciosas dos seus pais. Nós precisamos ser ensináveis. E isso é tão sério que Jesus, Deus na terra, disse: aprendei de mim. Ou seja, aprendam, sejam ensináveis. Mas é interessante o que ele fala na sequência, é o exemplo que ele dá, que sou manso. Tem gente que é bruto para você tentar ensinar. Tem gente que você vai tentar corrigir, a pessoa pula dessa altura. Tem gente que você vai contrariar a pessoa, ela sai da casinha. Irmãos, às vezes a gente vai atender casais, a gente tem que ir de capacete, colete à prova de bala. Porque ninguém quer reconhecer que erra. Eu não sei por que ainda existe divórcio se os casais são todos perfeitos. Vou conversar com o casal, a culpa é dele, só dele. Aí converso com ele, fala, a culpa é dela, só dela, porque todo mundo é perfeito. Gente que não é ensinável não é bem sucedido na vida. Gente que não está apto a ser moldado e atualizado, não está apto a ser bem sucedido na vida. Esses dias uma pessoa muito querida falou comigo, falou, Rogério, você antes, nisso aqui você pensava diferente, né? Você tinha eu falei, eu pensava. E por estar aberto a ser moldado por Deus, hoje eu entendo que isso não é necessário e isso aqui é inegociável. A gente precisa entender, o que é inegociável ninguém pode mudar, não remova os marcos antigos, tem coisas que Deus estabeleceu que são imutáveis. Agora existem coisas que a gente precisa estar aberto à mudança, à transformação e ser moldados por Deus. Então, primeiro passo, primeiro conselho, primeira instrução, perceba que desde o dia 31, a gente está falando de instruções, Deus está nos preparando para um tempo muito glorioso, eu creio, porque está nos instruindo. Isso é uma coisa linda, é você falar, eu vou te instruir. O que isso significa? Eu vou te capacitar a chegar onde eu cheguei, ou até ir além de onde eu fui. É lógico que ninguém passa a Deus, mas se Deus está nos instruindo, se já desde o culto da virada Deus está falando conosco sobre instruções, significa que Deus está dizendo assim, trabalhei o alicerce em vocês, agora vamos para cima. Irmãos, esse ano a quarta profética vai se tornar o culto mais avivado e de milagres aqui da igreja, porque pessoas que entenderam e creram num profeta, entenderam que a base foi feita, agora é hora de ser projetado. Os acomodados continuarão com as suas desculpas, mas aqueles que querem avançar vão dizer, eu quero ser projetado. Como é que eu faço? Tem que pisar nessa plataforma. Há uma plataforma ensinável, pronto a ser lançado, flecha que vai para o alvo. Seja ensinável. Salomão escreve, o homem que pediu a Deus sabedoria e recebeu como ninguém nunca teve. Ele diz, olha, eu vou ensinar, estejam abertos a aprender. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz, descanso para a alma de vocês. Sabe o que é essa agitação? Gente muito agitada, gente que é impaciente, está faltando mansidão e humildade de coração. A paz vem naturalmente quando a gente começa a aprender com Deus. Quanto mais a gente aprende com Deus, mais paz a gente tem, porque ao aprender com Deus a gente entende que tem espinhos na estrada, no caminho, mas Jesus estará conosco até a gente atravessar e chegar do outro lado. A gente fica menos perturbado, agitado com coisas, a gente passa a viver mais confiante, que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Então, primeira instrução, seja ensinável. Segunda instrução, põe aí para mim por favor, tenha o quê? Disciplina. Tenha disciplina. Pegou algo para fazer, faça. Começou, vai até o fim. Eu estou falando isso também desde o dia 31. Tenha disciplina. Constância é mais importante do que velocidade. Eu conheço pessoas que todo ano, nas viradas de intimidade, parece um foguete. Depois o foguete entra em órbita e some da igreja. Some de tudo. Não caia nessa. Não faça votos de tolo. Não empenhe uma palavra que você não vai honrar. Ela será usada para te condenar. Mas empenhe uma palavra, e ainda a Bíblia diz, quando a gente fizer um voto, quando a gente empenhar uma palavra, ainda que isso cause prejuízo, dor, perda, dificuldade, aperto, honra agora. Fez um voto, agora honra ele. Agora arque com as consequências, vai até o fim. Seja disciplinado.
com sua saúde espiritual, ore, jejue, leia a Bíblia. Selecione livros que vão ajudar você a crescer sem tirar o seu tempo com o livro principal, a palavra de Deus. Nada substitui a Bíblia. E diga: eu vou ler, eu vou até o fim. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou até o fim. Eu vou cuidar melhor do meu casamento, eu vou até o fim. Eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai. Eu vou até o fim. Seja disciplinado. Gente indisciplinada não vence na vida. Não vence na vida. Gente indisciplinada tem alguns momentos de conquista, mas não tem grandes realizações. Esse é um ano de sermos bem-sucedidos em Deus, voltando à essência, sendo ensináveis, sendo disciplinados. O que mais que a Bíblia diz? Vamos continuar aqui no verso 8. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será o que diz a Bíblia? Será o quê? Coroa de graça em sua o quê? Cabeça, e colar de honra em seu pescoço. Põe para mim o próximo tópico, por favor, já vou direto nele, porque o tempo. Honre em primeiro lugar a quem? A Deus. Honre também os pais e as autoridades. Dia 1º de janeiro entrou um novo presidente do Brasil, que não teve meu voto, não teve meu apoio e nem minha aprovação. Mas hoje ele é o meu presidente, ele tem as minhas orações. Desejo de todo o coração que haja uma mudança. Não no que está sendo o país, eu digo na estrutura do que se promete, porque a gente sabe que a coisa é complicada e totalmente contra nossos princípios e valores. Mas eu creio num Deus que transforma pessoas. Agora, a Bíblia diz que a igreja deve orar pelas autoridades, enquanto as autoridades não ferem os princípios de Deus. Ferir o princípio de Deus, meu irmão, pode ficar tranquilo que o próprio Deus entra em ação. Esse é um ano de despertar para a igreja de verdade, de avivamento para a igreja de verdade, porque todo avivamento e despertar veio no meio de um tempo difícil e não num tempo de prosperidade. A prosperidade ajuda a financiar avivamento, mas ela não produz por si mesma avivamento. A prosperidade nos ajuda a enviar recurso para avivamento em vários lugares, para trazer para casas, lares, vilas, tribos, enfim. Mas o avivamento é precedido de crise, perseguição. De qualquer forma, eu preciso honrar Deus, eu preciso honrar meus pais e as minhas autoridades, desde os meus líderes mais próximos no trabalho, na igreja, na escola, ou onde quer que seja, até a esfera federal. Em Deus, honre a todos, em Deus, não fora da palavra. A esposa, o marido, a família, em Deus. Isso coroa os filhos. A Bíblia diz aqui, gente, é incrível isso aqui. O que aprender com eles, com quem? Com a correção dos seus pais, com a instrução de sua mãe. Coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seus pescoços. Filhos que honram os pais se tornam mais graciosos aos olhos de todos. Todo mundo olha e fala: olha que rapaz, olha que moça. Filhos que honram, homens, mulheres que honram suas autoridades, são agradáveis, porque eles vêm coroados de glória por Deus. Quer ser bem sucedido? Ande coroado. Ande, minha irmã, com um colar da glória de Deus sobre o seu pescoço, com a coroa da graça de Deus sobre o seu pescoço. Que mais que a Bíblia diz como instrução para a gente? Verso 10, diz assim, ó: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Eu não tive escolha. A Bíblia não está dizendo isso, está dizendo exatamente o contrário, que sou eu que permito que a sedução me leve. Eu que permito. Eu tenho o poder de escolha, de dizer: eu não permito isso, eu não vou ser dominado por isso. O verso 11 diz: talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém, armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo, vamos engoli-los vivos, como a sepultura, vamos engoli-los inteiros, como os que descem à cova, encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles,
afaste-se de seus o quê? Caminhos. Eles correm para fazer o quê, igreja? O mal. Eles apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar armadilha, sabe que não deve se aproximar. Até um pássaro sabe que não deve se aproximar no meio de armadilha. A gente anda com gente que está sempre armando. Meu Deus do céu. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Preste atenção que aqui Salomão está dizendo aquilo que a gente ouviu também no culto da virada, em relação a Eliseu com Jeoás. Eliseu recebe Jeoás. Nós temos que receber todo pecador. Venha, receba a palavra. Mas não devemos ir com eles viver o pecado que eles vivem. Receber é uma coisa, ir é outra. Eu recebo qualquer pessoa aqui, mas não vou andar com todo mundo. Jesus recebia todos, mas escolhia com quem ele ia, onde ele ia e quando ele ia. Algumas vezes ele dizia, fica a multidão aqui, vamos os discípulos. Às vezes ele dizia, fica a multidão e fica os discípulos, vem só 3 comigo. Outras vezes ele dizia, vão todo mundo no barco para o outro lado, eu fico aqui sozinho, só eu e o Pai. Saiba, põe o próximo tópico por favor, selecionar onde e com quem, selecione onde e com quem você vai. Quer ser bem sucedido de verdade? Para de achar que você tem que ir com todo mundo, que todo convite você tem que dizer sim, que toda proposta você tem que aceitar. Mas é minha amiga, mas é meu amigo, mas está me convidando para uma coisa que vai me fazer entrar em desobediência a um comando, a uma orientação, uma instrução, vai me fazer sair da palavra. Não vou, mas é com uma pessoa muito bacana, não importa com quem é. Para esse lugar, ou nesse tempo, eu não vou compactuar com isso, eu não vou participar disso, eu não vou estar envolvido nisso. Isso é armadilha, isso vai me destruir. Quando a casa cair, eu estarei lá debaixo. Alguém está entendendo que Deus está nos instruindo? Às vezes a gente quer ser bacana, gentil, legal demais com todo mundo, e a gente acaba ajudando a pessoa a ir para o buraco, e a gente se afunda junto dela no buraco. Então selecione onde e com quem você vai, com quem você anda, onde você anda. Quem quer uma vida bem sucedida tem que saber dizer sim e dizer não. Põe o próximo tópico aí para mim, por favor. Seja firme em dizer não. Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim, e o quê? Não, não. Pastor, vamos comigo amanhã na melhor churrascaria do mundo? Não. Pastor, mas meu irmão, me chama para ir na churrascaria dia 13 para você ver o que eu faço. Faço estrago. Melhor ainda, a Rafa fez assim, pastor, se convidar o senhor, eu também estou disponível. Gente, melhor ainda no Japa, né? Agora não estou tanto de churrascaria, estou mais para Japa. Lá, a irmã Elisângela deu um glória, eu gostei. Ei, mas vai me convidar agora? Agora não. Não é hora. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que dizer não para gente bacana, gente de Deus, gente que eu amo. Pastores me convidando para ministrar nesses 12 dias. Eu falei, não posso. Não, mas não posso. Igrejas lindas, grande estrutura, o pessoal vem com a sua família, eu vou mandar as passagens, e depois disso vou levar você lá para um parque aquático, você vai desfrutar com a sua família, você precisa sair um pouco, relaxar. Que proposta linda, né? Mas é fora do tempo, e se é fora do tempo não é de Deus para mim. O tempo da virada do ano para mim é de Deus, não é meu. Eu não posso negociar o que não é meu, eu negocio o que é meu. Deus me dá tanto tempo para eu viver no ano, para eu desfrutar, passear, fazer o que eu quiser, mas tem um tempo que não é meu, a primícia é de Deus. Tem coisas que são de Deus, eu vou ter que dizer não. Quem está entendendo aqui? Quem não tem coragem de dizer não e não adia alguns prazeres, não pode mudar de nível. Tem gente que não muda de nível porque não tem peito para dizer não. Chega. Tem hora que tem que dizer não. A pastora passou pela maior dor da vida dela quando ela recebe a notícia que o pai dela está baleado. Daqui a pouco ela liga para o irmão e fala, não é só baleado não, perdeu muito sangue e o tiro foi na cara. Qualquer pessoa normal entra em desespero, gente, é humano. E ela desabafou. Chegou um momento que eu falei, agora chega. Foi ou não foi, linda? Falei, agora chega. Eu fui firme sem ser grosso. Chega. Nós estamos indo para o hospital, mas esse hospital é uma maternidade. Hoje Deus está dando uma nova vida para o seu pai. Falei para ela no carro. E fomos em oração.
Pastor, o senhor tinha certeza? Tinha nada. Vi, pastor, misericórdia, então agora lascou tudo, hein? Perdi minha fé. Se a tua fé está em mim, perca mesmo. Mas encontre sua fé em Jesus. Me reconheça como profeta de Deus, mas coloque a tua fé em Jesus, porque eu sou homem igual você. Estou debaixo da unção de Deus, mas sou homem igual você. Deus não falha. Eu falei para ela na unção do Espírito. Eu precisava dizer não para o desespero, ainda que eu mesmo tivesse várias dúvidas. Ainda que o natural dissesse para mim, não tem jeito, tiro na cara não tem jeito, morreu. Se não morreu, daqui a pouco morre. Isso é o que o natural dizia. Mas eu precisava dizer não para o meu natural, e precisei dizer não para o natural da filha. E não é ser, pelo amor de Deus, deixei ela desabafar porque é humano. Chegou o momento, chega. Falei, linda, eu entendo você perfeitamente, estou assustado como você, mas calma, vamos orar, vamos louvar a Deus. Se a gente não tiver algo de bom para falar, então a gente não fala nada. Daqui para frente a gente só fala o que é bom. Nós vamos até o hospital só falando o que é bom, só falando de fé, só falando de confiança, só falando da graça de Deus, só falando do poder de Deus. Tem uma boa notícia, ele estava falando, então vamos falar que ele estava falando. Tem uma boa notícia, ele não sei o que, então vamos falar disso. Seja firme em dizer não. Marido que não diz não para a esposa, em amor, e não em Cristo, quando Cristo diz para pôr um limite. Esposa que não diz não ao marido. Filhos que não ouvem não dos seus pais, e que às vezes não dizem não para o pai. Pai, mas vocês estão querendo que eu faça uma coisa que está fora da palavra. A gente tem que dizer não. Diga não aos seus pastores, quando eles lhe pedirem algo fora da palavra de Deus. Mas se for dentro da palavra, com o pai, com o marido, com o esposo, com o filho, quem quer que seja, aí não dá. Seja firme em dizer não. E vamos terminar. Versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, levanta a voz na praça pública, sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Olha que sério. Venham e ouçam minhas advertências, abrirei meu coração para vocês e os tornarei o quê? Sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram ouvir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram a minha o quê? Repreensão. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Ame quem? Ame o conhecimento. Olha a repreensão de Deus. Vocês rejeitaram, detestaram o conhecimento, desprezaram a correção, foram arrogantes, soberbos. Ame o conhecimento, se aproxime mais de Deus. Está falando aqui sobre intimidade, sobre se aproximar. Está dizendo muitas vezes, o verso 24 fala, muitas vezes eu os chamei, mas vocês não quiseram vir. Quantas vezes Deus nos chama para um momento de oração particular, para um jejum, para uma renúncia? Quantas vezes Deus nos chama para um culto, para uma oração das 5 da manhã, das 15 horas, no quarto, na igreja, para ir para a praça, falar do nome do Senhor. Ame o conhecimento, se aproxime mais de Deus e testemunhe a palavra. Mais do que nunca, que esse seja o ano de nós testemunharmos Cristo no trabalho, na família e principalmente nas ruas dessa cidade e onde Deus nos levar. Que esse ano o grupo de evangelismo da igreja multiplique por 10 em nome de Jesus. Que esse ano o grupo de evangelismo da igreja não seja um grupo que se reúne aos sábados, mas sejam homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que domingos são alimentados, instruídos, quartas são projetados para grandes alçadas, grandes voos, e segunda, terça, quinta, sexta, sábado, todos os dias, o seu modo de viver, evangelize quem convive com eles ao seu redor. Evangelizar não é só quando a gente se reúne para falar com alguém, é quando a gente vive exalando o perfume de Cristo onde a gente estiver. Esse ano, mais do que nunca, ame o conhecimento, você vai ser bem sucedido. Se aproxime mais de Deus, você vai ser bem sucedido. E testemunhe a palavra. E para terminar, versículo 26. Por isso rirei quando estiverem em dificuldade. Lembra que eles desprezaram a repreensão e o conselho? Rejeitaram? Zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, não responderei. Gente, terrível, clamar e Deus não responder. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento, e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram o meu conselho, ignoraram minha repreensão. Está cheio de gente vivendo assim. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida.
Eu escolhi um estilo de vida. É por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, é com Ele. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida, e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim. Não tem problema, né? E rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Acomodou. Não, Deus não liga para essas coisas. Cuidado. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer. Último tópico, presta atenção nisso. Vamos ouvir a Deus. Ouça a Deus e desfrute da paz sem temer o mal, porque o anjo do Senhor estará acampado ao teu redor para te livrar de todo mal, porque cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque mesmo em tempo de fome e seca, você como Isaac, eu como Isaac, plantaremos naquela terra que Deus nos mandou, e colheremos 100 vezes mais no mesmo ano, porque Deus está nos abençoando. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar.